paz, irmãos. Boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente mais uma oportunidade de poder compartilhar da palavra de Deus. Me sinto muito honrado por Deus e privilegiado, né? Porque isso é para todos poder compartilhar a palavra de Deus. Mas hoje nós vimos que nem todos têm abraçado essa missão de compartilhar. E gostei muito dessa última música que fala que Jesus ele é um amigo que nós podemos confiar. E esta noite eu quero meditar com os irmãos a mensagem de Deus, ele é a fonte. Eu quero convidar a se colocar de pé, abrir a palavra do Senhor em Salmos capítulo 36. Salmos capítulo 36. Deus é a fonte. É o título da mensagem para aqueles que amam. Deus é a fonte. Esse pensamento de Deus como fonte chegou ao coração de Davi. Ele escreveu esses salmos que iremos estar meditando essa noite. Esse salmo de Davi ele pode ser dividido em 3 fases. Na primeira fase desse capítulo de Salmos 36, Davi ele vai descrever o homem como pecador. Na segunda fase, a primeira fase do homem como pecador está no versículo 1 ao 4. Na segunda fase, Davi declarando louvores da qualidade de Deus, que está nos versos capítulo 36, versículos do 5 ao 9. E a terceira fase é um apelo à justiça de Deus e o desejo de Davi ser visto como servo de Deus. Dos versos 10 ao 12. Mas nessa noite eu quero convidá-los a meditar especificamente em Salmos 36, versículo 9. Salmos 36, versículo 9 diz assim: pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. Repetindo: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Pode se acertar. Então, o nosso título é Deus é a fonte. E uma pergunta que eu me fiz: Deus é a fonte de quê? E a resposta é: Deus é a fonte de visão. Salmos 36, versículo 9 diz que na luz dele nós vemos a luz. Então, nós devemos buscar a visão. E uma outra coisa que diz em Salmos 36, verso 9 pois em ti está o manancial. O que é manancial? Manancial é nascente de água. Manancial é fonte abundante que corre incessantemente. E eu fiquei pensando, o que seria então para nós hoje esse manancial? Lógico que aqui Davi está falando de água, né? Manancial, fonte incessante. Mas para nós, como nós podemos aplicar em nós? O que seria essa fonte transbordante de Deus para nós? Eu creio que primeiro é a visitação do Espírito Santo, que é Ele que vai nos auxiliar. E essa fonte de Deus, esse manancial de Deus, é a palavra de Deus, é as Escrituras. Salmo 119, versículo 105 diz, na Almeida Revista e Atualizada: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. O salmista ele entendeu isso, Davi ele entendeu: Senhor, na sua luz eu vejo a luz. A luz do Senhor para nós hoje é a palavra dele. Então nós precisamos nos alimentar de Deus. Já ficou sem comer? Tem pessoas que conseguem fazer jejuns muito prolongados, de 10 horas, 24 horas. Mas lembra nesse momento, um dia que você ficou bastante tempo sem se alimentar.
O dia que seu estômago está dolorido. E quando você se alimentou pela primeira vez, como que foi? Foi saboroso? Poderia ser até um arroz com feijão, mas para você estava com tanta fome que aquele arroz com feijão era a melhor comida do mundo. Porque ia alimentar a sua alma, ia alimentar o seu físico. E a palavra de Deus, ela é essa coisa importante. E nós devemos ir para a palavra de Deus todos os dias com essa intensidade, com esse desejo, como alguém que está passando fome. Amém. Uma fome da palavra de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade. Como a minha esposa falou durante a abertura, eu não sei como você chegou essa noite. Eu não sei se esse dia você teve um momento com a palavra de Deus. Eu não sei se você tem feito o TSD, que é muito ensinado na nossa igreja, que é o tempo sozinho com Deus. Lá no seminário nós chamamos de devocional. Eu não sei qual sigla você usa, mas o importante é buscar a Deus, ir com fome, ser intenso. Sabe uma coisa? Às vezes a gente não tem uma certa disciplina, então a gente prefere encher o tacho de comida, o prato de comida. E a gente come muito ali e a gente desfruta daquilo em um momento só. Mas pensando na palavra de Deus e pensando de uma forma mais educada, é muito mais bonito você colocar pouquinho e ir repetindo. E com a palavra de Deus é a mesma forma. Você deve se alimentar um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, incessantemente. Porque ele é um manancial incessante. Mateus 6, versículo 6, a palavra de Deus diz que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta e buscar o nosso Deus em secreto, porque o nosso Pai que vem em secreto, Ele vai nos recompensar. Uma busca incessante da palavra de Deus na leitura é importante. E Mateus 6 vai nos ensinar a buscar incessantemente Deus através da oração. Oração nada mais é do que falar com Deus. Muitas vezes a gente tem frases, que nós gravamos, que a nossa mente gosta de repeti-las, e não é errado. Mas sabe, Deus, Ele é esse amigo que nós podemos confiar. Ele é esse amigo, Ele é como o nosso Pai, sabe? Para o seu Pai você conta detalhes, para o seu Pai você confia, com o seu Pai você se abre. Diante do seu Pai você não tem vergonha de ser quem você é. Diante do seu Pai você rasga o seu coração, você fala o que está dentro de você. Muitas vezes eu tive dificuldade disso. Muitas vezes eu tive dificuldade de me abrir, de me rasgar diante de Deus e até mesmo ter atitudes egoístas. Mas sabe, eu quero compartilhar com os irmãos, a melhor coisa que tem é você chorar diante de Deus. Podem dizer que o homem não chora, mas diante de Deus o homem chora. Diante do seu Criador, diante daquele que fez os céus e a terra, diante daquele que te criou, diante daquele que tem sonhos, que tem planos para você. Então, eu entendo com isso que não estamos só, sabe? Lembra do nosso título? Deus é a fonte, e Ele é manancial incessante. Então, nós devemos mesmo mergulhar nessa fonte, nós devemos mergulhar nesse rio, e principalmente por meio da oração, e esperando de Deus, através da sua palavra, através da leitura, através de uma pessoa que compartilha uma pequena frase, e aquilo ali vai fazer uma diferença. Ontem foi muito. Eu fui na célula, na casa da irmã Nadir, e eles estavam compartilhando acerca da mensagem que foram compartilhada no domingo. Só que eu não estava presente, como todos sabem, eu estou me preparando, me capacitando cada dia mais para viver para Deus, por meio do auxílio do ensino no seminário.
SBC, e eles compartilharam, eles falaram algo interessante, a Sara falou algo interessante sobre o enfermo, né? A pessoa que não tinha o corpo, pode-se dizer assim, ele não tinha pés. Ele estava, Mefibosete foi convidado a sentar à mesa do rei, porque o rei queria honrar a Jonatas. E o que eu mais achei interessante nisso tudo foi quando ela disse que da igualdade, sabe? E eu fiquei pensando, realmente há uma igualdade quando aquele enfermo ele vai diante do rei, ele se assenta à mesa do rei. E eu pensei no Novo Testamento, quando as pessoas iriam se alimentar, eles se alimentavam assentados. Eles não usavam uma mesa como nós estamos vendo. Eles se assentavam, então estavam todos no mesmo nível, estavam todos em pé de igualdade. Mas uma coisa ficou firme no meu coração: o rei continuava sendo rei. Ele se humilhou, ele se fez igual, ele ficou ali no nível para poder honrar aquela pessoa. Mas ele ainda continua sendo rei. Amém. Ele ainda continua sendo uma fonte. Ele ainda continua sendo a única pessoa que pode transformar a nossa vida. Ele é a pessoa que vai nos dar o alimento. Então, Salmos 36, versículo 9, na parte A diz: pois em ti está o manancial da vida. Ele é a vida. Ele é a fonte abundante. Jesus é a resposta que o salmista Davi já visualizava pela fé. Quando o salmista Davi está escrevendo esses salmos, eu creio que ele já contemplava Jesus pela fé. Ele já contemplava aquele que seria a fonte de vida eterna. João 4, versículo 14 diz: aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, meus irmãos, mediante a tanta palavra do Senhor que está disponível a nós, graças a Deus, hoje nós temos a Bíblia. Irmãos, pensa, quando você vai estudar, né, como que foi criada, elaborada a Bíblia, a pessoa ela dedicou o tempo dela a escrever isso aqui talvez para uma pessoa. A Bíblia no início ela não foi separada por capítulo e versículo. Por exemplo, como as cartas de Paulo, ele direcionava um livro todinho para ensinar aquela pessoa a vontade de Deus. Então nós não podemos deixar de desfrutar da leitura. A Bíblia, como está escrito em Salmos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Precisamos desfrutar dela diariamente, pois ela vai nos levar a enxergar o que Deus vê. Para ver o que Deus vê, precisamos ser limpos. Então, esteja na luz de Deus, e isso vai acontecer. Então, nós precisamos nos achegar, irmãos, e quanto mais nós vamos nos aproximando da palavra, mais a palavra ela vai revelando em nós coisas que precisam melhorar. Eu estou praticamente assim, na caminhada, buscando, ou pelo menos reunindo com a igreja há uns 10 anos. E não para, cada dia mais tem coisa para melhorar, cada dia mais Deus vai revelando que eu tenho coisas dentro de mim que precisam sair, que precisam ser limpados, que precisam ser sarados, que eu preciso ser curado. Irmãos, e vai ser assim, a luz de Deus, ela é tão maravilhosa que ela vai revelando. E Deus, ele não joga um peso em nós. Ele não revela para nós algo que nós não vamos suportar, que nós não podemos melhorar. Deus, ele revela para nós coisas que podemos fazer. Sabe? Deus, ele é incrível, porque ele te pede coisas que você pode fazer. Deus não pede para você levantar uma montanha, porque você não vai conseguir. Mas Deus pede: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração,
e ama o seu próximo como a ti mesmo. Isso você é capaz. Isso Deus nos capacitou para fazer, irmãos. Então, pensando nessa questão da luz, pensando em Deus como fonte de vida, Deus como manancial, como a luz que me faz ver a luz. Pensa bem, a luz que me faz ver a luz. Então, Deus ele é uma luz diferenciada, Ele vai além dessa lâmpada que ilumina aqui no ambiente. Deus é a luz em si próprio, Ele é luz. Deus não precisa do sol para iluminar, em si próprio Ele ilumina todas as coisas. Deus clareia, onde Deus chega, as trevas não permanecem. Não permanece, a Bíblia nos diz isso, que onde a luz, as trevas batem em retirada. Irmãos, para ver o que Deus vê, então precisamos nos achegar perto dele, próximo dele. Quando estivermos vendo sua luz e vivendo nela, vendo e vivendo, precisamos viver, vamos desfrutar dele, pois ele é manancial, ele é uma fonte inesgotável de vida, sabe? Às vezes nós olhamos para nós e tem tantas coisas acontecendo, política, um medo do futuro, sabe? As pessoas elas estão sofrendo por ansiedade, dizem que ansiedade é excesso de futuro, aquilo nem aconteceu e nós já estamos sofrendo, sem necessidade, como a Sara leu, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, isso é ver mediante a luz de Deus, é começar a entender, irmãos, a Bíblia, ela é exatamente a ideia de Deus, ela é exatamente o pensamento de Deus. Amém. Tudo que nós precisamos aprender, tudo que nós precisamos melhorar, coisas que hoje nós estamos em 2023, a Bíblia já relatava há anos, 2000 anos atrás. Então, a sabedoria de Deus, ela vai eternamente se revelando a nós. Nós vamos conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. Nós vamos conhecer e prosseguir conhecendo e sendo iluminados por sua luz. Nós vamos conseguir, nós vamos desfrutar desse manancial de Deus, porque Deus, Ele é a fonte, e Ele é a fonte incessante. Ele é a fonte que revela a luz. Sabe? Eu quero ler para os irmãos uma ilustração que eu achei muito interessante. E diz assim: 2 irmãos foram convocados à guerra. Durante a batalha, escreviam aos seus pais para falar do dia, a dia no acampamento. Então, 2 irmãos foram convocados à guerra, e durante o decorrer do dia a dia, eles iriam relatando aos seus pais. Um deles relatava: aqui é muito ruim, há muita lama, insetos que nos picam incessantemente, e o barulho dos bichos nos mete medo. As bombas explodem cada vez mais perto de nós. É um desconforto muito grande. Aqui tudo é feio, além da própria escuridão. Por outro lado, o outro irmão, sem saber do assunto do que aquele irmão estava relatando, ele vai falando também, dando seu relato para os seus pais. Não obstante estarmos em batalha, o lugar onde acampamos é muito bonito. A lua tem um brilho maravilhoso. Sobre o som de grilos e outros animais, vejo a beleza das estrelas e outras luzes celestiais que nos dão ânimo, refletindo uma nova esperança a cada dia. A diferença entre os 2 irmãos estava no direcionamento da visão. Um olhava para baixo e o outro olhava para cima. Um estava olhando ali o exército inimigo jogando bombas, e o medo da escuridão estava o incomodando, e o outro estava:
aqui está escuro e eu posso contemplar as estrelas. Então, situações boas, situações ruins, elas vão vir para todos nós. Para todos nós. Dias bons e dias maus. Mas a diferença vai estar em nós olharmos para Deus. Porque Deus é a fonte. Deus é quem vai nos suprir, tanto nos dias bons como nos dias maus. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei se você está passando talvez por uma crise financeira, talvez por uma crise de relacionamento, talvez por uma ansiedade, um excesso de futuro. Mas essa noite, a palavra que Deus quer deixar para o nosso coração Ele é a provisão, Ele é a fonte, Ele vai prover, Ele vai trazer luz e Ele vai transformar tudo que precisa. E jamais Ele vai nos dar algo, um peso que nós não suportamos. E principalmente Jesus, né? Hoje nós estamos vivendo sobre a graça. Eu estou meditando com os irmãos aqui um versículo do Antigo Testamento, mas nós sabemos que hoje o véu se rasgou. Nós não precisamos mais de que alguém vai a Deus por nós. Irmãos, Mateus 6, versículo 6. Entra no seu quarto. Entra no seu quarto. Tenha liberdade de buscar da fonte. Tenha liberdade de beber dessa água, desse manancial incessante. Irmãos, devemos pedir ao Espírito Santo que venha nos encher. Devemos refletir como igreja do Senhor, sabe? Em Atos é muito incrível. Atos capítulo 3, dos versículos ali do 1 até o 11, vai dizer que Pedro, no versículo 1, ele estava indo ao templo a orar. Então Pedro, ele entendeu que ele precisava buscar a Deus, e a primeira coisa que o versículo diz Pedro ia ao templo a orar. E nessa direção de ir ao templo a buscar a Deus em oração, entregando sua vida a Deus, e também sendo cheio de Deus, vivendo a luz que Deus se revelou a ele, ele viu uma pessoa enferma, uma pessoa que há muito tempo não andava. E muitos talvez passou por aquela pessoa e supriu a necessidade, talvez dando para ele uma marmita. Talvez ele passou fome ali sentado, porque ele não tinha condições de trabalhar. Mas Pedro, com a visão de Deus, entendendo a vontade de Deus, aquilo que eu compartilhei agora um pouco, nós precisamos ler a palavra, porque ela vai nos fazer ver como Deus vê. Então Pedro, ele vendo como Deus vê, ele fala para aquele enfermo: o que eu tenho, eu lhe dou. Levanta em nome de Jesus. Eu tenho Jesus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho outra coisa para te dar. Receba Jesus. Irmãos, eu não tenho a capacidade de mudar a vida de nenhum de vocês, mas eu posso falar: receba Jesus. Receba Jesus, Ele pode mudar, Ele pode curar, Ele pode transformar, Ele pode libertar, Ele pode te encher dele, Ele pode te fazer vencer com o pecado. Muitas vezes a gente fica preso, e quando a gente vai evoluindo na caminhada, a gente vê que é coisas pequenas. Então, eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Vamos já encerrar, sabe? Nós aprendemos aqui nessa noite que a palavra de Deus, ela é a luz. E Jesus, Ele é a vida abundante. E é a ótica pela qual precisamos enxergar o mundo. Sabe, para onde nós estamos olhando? Desses dois irmãos, qual nós estamos sendo? Nós estamos olhando para o alto, para Deus, que é a fonte de todas as coisas, ou nós estamos olhando aqui para a dificuldade e compartilhando a dificuldade? Irmãos, é melhor compartilhar. Deus cura, é melhor compartilhar. Deus vai transformar. É melhor compartilhar Jesus. Então, quero te convidar a você pensar nessa coisa essa noite, a refletir, a ruminar, sabe?
meditar é toda hora você falar aquela coisa. Então fale para você, Deus é fonte. Fale para você, Deus provê, Deus é fonte. Irmãos, feche os olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor é a fonte de todas as coisas. Quero te agradecer, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é manancial incessante, Pai. O Senhor tem derramado sobre nós graça sobre graça. O seu favor é merecido, Pai. A palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. Nenhum de nós merecemos, mas o Senhor é um Deus de amor, é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus que nos agracia, né, Deus? O Senhor é um Deus que tem prazer em presentear e responder orações que parecem pequenas, né, Deus? Mas o Senhor cuida de cada um de nós nos detalhes, Pai. O Senhor está atento aos detalhes. Pai, por isso eu quero interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã nessa noite, Pai. E pedir ao Senhor, Deus, permaneça sendo a fonte da vida deles. Eu sei que o Senhor já está trabalhando, Pai. Eu sei que o seu Espírito Santo já tem ministrado, Deus. E eu creio, Pai, que essa palavra, vai renovar essa noite cada um de nós, Pai. Renovar, Pai, porque o Senhor é quem nós devemos olhar, Pai. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, Pai. Não nos deixa nos apegar às coisas pequenas, às dificuldades, Pai. Porque o Senhor, Pai, é um Deus de vitória, Pai. O Senhor é um Deus vitorioso. O Senhor é um bom amigo em quem podemos confiar, Pai. Por favor, Jesus, eu quero interceder também nessa noite por aquele que está enfermo, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha dar cura, meu Pai. Meu irmão, lembre que o nome de uma pessoa nesse momento que está enfermo, ou se você está enfermo, se coloca diante do Senhor, Ele é a cura. Ele pode curar, Ele derrama a cura. Meu irmão, lembre de alguém nesse momento que precisa ser salvo. Pai, em nome de Jesus, seja a fonte que vai gerar vida na vida daquele que não está tendo a vida, Pai. Vivifica aquela pessoa que está morta espiritualmente, Deus. Traz a salvação, Deus. Traz o renovo, meu Pai. Pai, cada um aqui nessa noite tem um pedido ao Senhor, Pai. E olha para o Senhor, Pai, porque é do Senhor que vem o socorro. Em nome de Jesus, Pai. Seja a provisão dessa igreja, Deus. Que nunca falte, Pai, o mantimento da casa do Senhor, Pai. Nunca falte, Deus, aquilo que nós precisamos. Não dá ninguém que diariamente cometa a tua palavra, Pai. Usa também cada pessoa que vier compartilhar a palavra do Senhor com graça, com ousadia, Deus. E em nome de Jesus, assim como a igreja de Atos, Deus, Atos 1, versículo 8, ficou ali para ser revestido do alto. Para ser testemunha, Deus, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu quero declarar, Pai, que cada irmão aqui nessa noite vai compartilhar a palavra do Senhor, vai trazer uma ajuda, vai lá nessa igreja, vai compartilhar com aquele que ainda não tem o socorro e vai dizer: eu sei que o seu socorro é Deus. Deus pode te socorrer, assim como Deus me socorreu. Eu declaro em nome de Jesus que cada um dos nossos irmãos vai ser, meu Pai,